Olá, amigos. Vou contar uma história hoje de Santa Catarina e da Bahia. Algumas coisas que aconteceram entre o século XIX e o século XX, em meados ali entre os dois, muito semelhante. Primeiro, eu vou falar da Guerra de Canudos. O que foi Canudos? Uma utopia. Um homem que conseguiu, através da sua retórica, atrair várias pessoas, vários seguidores, Antônio Conselheiro. E no meio do caos, no meio de tudo de ruim, ele conseguiu fazer um impossível. Praticamente restaurar a igreja primitiva, que está escrito lá na Bíblia. Em uma sociedade incomum, ele conseguiu, junto das pessoas, criar bode, milho, plantar milho, fazer uma agricultura. E ali aquela vida deles eram repartida entre eles. Inclusive eles chegaram a ter uma produção de bode tão grande que as peles de bode deles chegou a ser exportada para os Estados Unidos na época, no século XIX, no final do século XIX. Com isso, eles conseguiram arrecadar dinheiro, onde tinha uma comunidade que morava mais ou menos 20 mil pessoas. E esse dinheiro ele conseguiu comprar madeiras para construir uma catedral imponente, algumas coisas maiores. Resumo da história: eles foram lá para José da Bahia, compraram essas madeiras não foram entregues. Por quê? Porque eles subjugaram essas pessoas. Como a madeira foi entregue, eles cobraram a madeira. Por que cobraram a madeira e tal, não sei o que? Os senhores acionou a polícia. Por que não entregou a madeira? E quem foi o culpado? Antônio Conselheiro. Resumo da história: massacraram ele, mataram 20 mil pessoas. Uma guerra. Sabe por quê? Porque ele fez alguma coisa funcionar nesse país. Entendeu? Um pleno sertão, ele criou o desenvolvimento. A outra história é em Santa Catarina. Existia uma terra chamada Terra do Contestado e Guerra do Contestado. Olha, gente, lá existia vários e vários poceiros nessa terra, caboclos, há mais de 100 anos. Resumo da história: o governo resolveu dar essas terras para uma empresa de farpa. O sobrenome dele era Farpa. Ele era praticamente dono do Brasil. Criou a Light, várias empresas, a Madeira Mamoré. E ele criou a Brasil Highway, onde era pago pelo governo por quilômetro de linha colocada. E era pago pelo governo. A estrada de ferro era dele. Resumo: o governo deu 30 quilômetros para a esquerda e 30 quilômetros para a direita dele, para explorar as madeiras de Araquária. Resumo da história: como é que tu vai ter uma terra que já tem dono lá, que já existe pessoas lá? Foi contratada mais ou menos 8 mil pessoas para fazer estrada de ferro. O que aconteceu depois de 6 anos? Ele abandonou a obra. Por quê? Roubou bastante. Como sempre, né? Esses caras roubam bastante. Pegou o dinheiro, não fez a estrada de ferro e abandonou os trabalhadores lá. O que aconteceu com esses trabalhadores? Continuaram lá. Para não morrer de fome, eles se juntaram com os caboclos, tal, não sei o quê. Resumo da história: os senhores foi lá e queria as terras de volta. Os fazendeiros, esses caras aí, a terra não é daquele povo, e criou-se uma guerra. Resumo da história: outro massacre. É o massacre do Contestado. Aí alguns tempos também, no século XX, várias pessoas vieram da Europa, polacos, alemães, muita gente para Santa Catarina. Chegou aqui, ganhou a Bolsa Terra, dinheiro, escola. Só foi criada escola pública para eles, viu? Aprendam isso. Resumo da história: hoje essa raça, para mim eu digo uma raça inferior, porque não é superior, ainda fala em separar o país. Cara, pô, nós nordestinos sustentamos vocês, aí vocês acham que é melhor do que nós? Não, meu amigo, porque esse país aqui chamado Pernambuco já tentou se separar e perdemos muita terra. Hoje o Pernambuco é um terço do que um dia foi.
o grande Pernambuco. Aí vem esses caras querer ser melhor do que o país. Não, se tu tá achando ruim, meu irmão, tá ruim no Brasil, vai embora, vaza!